Glórias a Deus. Saúde todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Hilton, estamos aqui mais uma manhã para a glória de Deus neste domingo para falarmos um pouco das obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos falar um pouco sobre consagrando-se à renovação e renovando a aliança com Deus. Consagrando-se e renovando a aliança com Deus. Amém? Nós estamos aqui na EBD em sua casa, né, nessa manhã de hoje, domingo, e nós vamos aqui trazer uma mensagem para a glória do Senhor Jesus, que todos possam acompanhar, né, as nossas leituras nesse estudo de hoje para a glória de Deus. Vai ser bênção do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que próxima semana nós estaremos aqui também trazendo uma palavra falando sobre José. Então, quem estiver nos acompanhando pela glória de Deus, nosso irmão Borba, glórias a Deus, ele já está aqui para a glória do Senhor conosco, né? O nosso capelão, a capelania da USEB, glórias a Deus, também está conectado conosco para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos aqui fazer uma breve leitura em Gênesis, no capítulo 28, no versículo número 10 até o 22, para vermos o que o Senhor tem para cada um de nós, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém, igreja? É muito bom nós estarmos aqui esta manhã, ouvindo a voz do nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, a nossa espada do Senhor, em Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-as como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou o Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. A tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Aleluia. Versículo 16. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Qual temível é este lugar? Certamente não é outro, senão Betel, a casa de Deus. E eis que encontrei a porta dos céus. Aleluia. Levantando-se antes de raiar do sol, tomou a pedra e lhe servira de travesseiro. Colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu todo. Então a esse lugar deu o nome de Betel, Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar o caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Yahvé será o meu Deus.
E essa pedra que hoje coloquei, uma coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei o 10ª parte como oferta de louvor. Aleluia, glórias a Deus. Então nós hoje vamos olhar um pouco e vamos aprender a nos consagrarmos e renovando também a nossa aliança com o nosso Deus. Então nós vamos aprender a entregar completamente a Deus o que se consagra verdadeiramente a Ele, né? E buscar também essa direção de Deus, colocando diante de Deus, né, todos os nossos projetos, os nossos sonhos e os nossos planos. Eu sempre gosto de lembrar porque às vezes nós construímos um plano na nossa vida, mas às vezes não é o plano de Deus. E por isso nós temos que estar sempre ligados, conectados com o nosso Deus, orando, conversando com o nosso Pai, para saber se é isso mesmo que Ele quer para a nossa vida. Em todos os sentidos na nossa existência, nós temos que estar sempre com orientação do nosso Deus para a nossa vida. Amém? Então, nós temos que nos orientar e nós temos que buscar sempre de Deus a sua vontade. Amém? Então, é muito significativo aqui na Bíblia o uso do altar. Então, nós temos que entender o que Deus já nos preparou e o que Deus já formou para cada um de nós. Então, como é importante nós sabermos o uso dos altares, né, para Deus. Então, no Antigo Testamento, eles foram levantados como frutos de uma experiência com Deus, né? O agradecimento por tudo que Deus fez, pelas manifestações feitas na vida, né, de Jacó. Então, há um trabalho que nós agradecemos ao Senhor. Quantas vezes Deus derrama graça na nossa vida e a gente chega aonde? Na igreja. E vamos agradecer a Deus lá no altar do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E veja que no Antigo Testamento eles foram levantados como fruto dessa experiência com Deus. E essa experiência é que nos traz segurança junto com o Senhor. E aí nós aprendemos com Ele tudo que Ele tem nos ensinado. E essa experiência, ela não se dá em um local só sentado. Não, nós temos que trabalhar, nós temos que andar, nós temos que caminhar, onde Deus vai nos dar essa experiência. É no campo, lá fora, né? A gente volta para a igreja para agradecer, louvar e engrandecer o nome do Senhor pelas obras já feitas, concluídas. Então trata-se de um lugar onde o homem se aproximava de Deus mediante sacrifícios, né, e oração. Quando nós vamos também para a nossa igreja, nós vamos para lá e falamos com Deus, nós oramos ao Senhor e agradecemos, né? Nos aproximamos mais de Deus porque nós estamos dentro da casa do Senhor. E é lá que nós falamos com o nosso Deus, colocamos as nossas dificuldades, as nossas experiências que nós passamos. Então, o lugar aonde Deus vinha encontrar-se encontrar o que? A necessidade humana. E o altar falava da comunicação entre Deus e os homens. Igualmente, lá no altar, ele trazia as suas oferendas ao Senhor. E no Novo Testamento, o altar é uma consagração profunda e integral da nossa vida com Deus. Então, pois tem um significado de rendição, de compromisso profundo, de integração com a vontade de Deus e o sacrifício de Jesus. Veja que Jacó, ele levantou vários altares que eram como a marca de uma experiência maravilhosa com Deus. Então nós hoje vamos estudar 4 delas. 4 altares que Jacó, ele levantou. Amém? Então nós vamos acompanhar dentro da palavra de Deus, em alguns textos bíblicos, né, que nós vamos ler, e nós vamos entender o que Deus tem para nós. Glórias a Deus. Amém? Então, nós vimos aqui, no primeiro momento, que
lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 22, foi em Betel, onde Jacó, ele não tinha conhecimento pessoal de Deus. E ele queria ser abençoado, mas ainda não conhecia o Deus abençoador. Muitas pessoas querem ser abençoados por Deus, mas não conhecem o Deus abençoador. Aquele que nos dá força, aquele que nos dá tudo, né? Mas muitas pessoas não conhecem ainda Ele profundamente, que é o nosso Deus. Lá em Betel, no entanto, ele conheceu o seu Senhor. E Jacó fugia dos homens, mas não foi capaz de fugir de Deus, que mediante o sonho lhe mostrou uma escada, símbolo de Cristo. Então, o único mediador entre Deus e o homem, conforme está lá em 1 Timóteo 2,5. E ele se apresentou como o Deus de seus pais. E por fim fez uma aliança pessoal com Jacó, como nós vimos lá no versículo 17, 13 e 17. E Jacó levantou o primeiro altar de sua vida, conforme lá o versículo 18 a 22, e chamou Betel, casa de Deus. Veja que o nosso primeiro altar é o altar da nossa conversão. Não é verdade? Quando nós nos convertemos, nós levantamos agradecimento a Deus por ter tirado nós daquele mundo, né, escuro, de lama. E Deus colocou na luz. E é um momento em que nos rendemos completamente ao senhorio de Jesus. Descansamos o destino das nossas almas. E nós agradecemos Jesus pelo livramento que Ele tem nos dado, de ter nos resgatado, trazido à luz. Só Jesus faz isso. Então, Ele nos abençoou e nós levantamos nossos altares para Deus em agradecimento por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, pelas nossas vidas. Veja que aqui no versículo Jacó, então ele levantou como uma nova vida de Deus. Veja que está no versículo 17. Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Lembrando-se de que tudo parecia-se novo. E os campos e o gado, as árvores. E eu era como um homem novo em um novo mundo, diz Billy Graham. Então, lembrando-se dos pais, de que os filhos ainda, que tenham educação cristã, eles precisavam de experiências pessoais com Deus, para que venham a cantar. Um dia, minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verá, por teus favor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui um segundo altar da reconciliação. Deus, lá em Gênesis, no capítulo 33, no versículo de 1 a 10. Gênesis, capítulo 33. Vamos abrir? Gênesis, capítulo 33, versículo de 1 a 10. Nós vamos ver um segundo altar, o altar da reconciliação. Veja como é importante, né, nós estarmos aqui falando da palavra de Deus, abrindo a sua palavra. Olha o que diz aqui, Gênesis, capítulo 33, versículo de 1 a 10. Depois nós vemos o versículo de número 20. Diz assim: erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú, ele vinha chegando acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Veja que ele colocou à frente as servas que seus filhos, mais atrás Lia e os seus filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando diante de todos os sete vezes, prostrou-se por
terra antes de abandonar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e abraçou e o beijou. E os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, indagou: quem são esses contigo? E Jacó lhe respondeu: são os filhos com que Deus abençoou este teu criado. Então os escravos e os filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. E em seguida vieram Lia e os seus filhos, e da mesma forma se curvaram. Por último chegou José e Raquel, e igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: e o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, aguarda o que é teu. Contudo, Jacó instuou: não, eu te suplico, se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente de minha mão, porquanto afrontei tua presença, como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Versículo 20. Ali ergueu um altar, que denominou Elohim Israel, Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Aleluia. Então nós vamos ver aqui estamos vendo aqui o segundo altar, o altar de Deus. Então o segundo altar, ele foi denominado de Deus, conforme o versículo número 20. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Então ele foi levantado quando Jacó se reconciliou com seu irmão. E depois da comunhão com Deus em Betel, chegou a hora, né, de reconciliar-se com o irmão que ficava ferido na casa do pai. E essa reconciliação, ela foi celebrada com um altar, conforme está lá no versículo 20. Então, na comunhão, há louvor. No ajuntamento dos santos, sobe um aroma suave até Deus. E quando o rosto do irmão, ele foi como o rosto de Deus, então o altar, ele foi levantado. Veja, se não mantivermos comunhão com os irmãos, então o nosso altar a Deus, ele fica desqualificado. Podemos ver isso lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 a 26. E o salmista, ele se expressa claramente demonstrando a preciosidade que é a união entre os irmãos. Veja o que diz o salmista no Salmo 133, diz assim: ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como o óleo precioso que sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É um orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Como é bom nós estarmos unidos e reunidos na presença do nosso Deus para glorificá-lo, para dizer: Senhor, nós te amamos, estamos aqui. E como é bom estarmos unidos com os nossos irmãos, nos abraçando. Como é bom estarmos com nossos irmãos conversando, dizendo nossas dificuldades, e cada um vai dando a sua opinião, a sua vontade, a sua alegria para cada um de nós. Como é bom estarmos unidos entre irmãos. Amém?
Então temos que estar sempre unidos, sabendo que Deus está conosco todo o sempre. Então nós vamos ver aqui o terceiro altar da renovação, que é em El Betel. Amém? Então vejamos lá no capítulo de número 35, versículo de número de 1 a 15. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vejamos aqui. Capítulo 35, versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor. E eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença do teu irmão Esaú. Amém? Então nós estamos vendo aqui no capítulo 35 de Gênesis, versículo número 1. Então Jacó ordenou a sua família e todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estranhos que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Amém, irmão? Veja como é Deus, né? Nesse versículo 3, quando nós precisamos de Deus, no momento mais difícil da nossa vida, Deus está ali para nos escutar. E Deus está ali para derramar sua graça sobre a nossa vida. Como é importante nós estarmos em comunhão com o Senhor. E nós agradecermos a Ele pelos momentos da nossa vida que nós precisamos do Senhor. E Ele se agrada quando nós dizemos: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por tu teres me livrado desse mal. Deus se agrada. Aí veja o que diz aqui no versículo 4. Então o povo entregou a Jacó todas as suas imagens de deuses estranhos que possuíam, e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. E eles levantaram acampamento. E enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. E assim Jacó e todos que ele estavam chegando à luz, cidade que também ficou conhecido com o nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome do lugar de El Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus, ele havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultado ali em Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a chamar de Alon Bacute, carvalho das lágrimas. Então Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava a Padan-Arã, e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. O teu nome, doravante, será Israel. Aleluia. Então, tanto que é chamado de Israel até hoje. Então Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
se fecundo e multiplica-se, uma nação e uma assembléia de nações. Nascerão de ti e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus levantou-se do lugar onde esteve falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós estamos vendo aqui o terceiro altar, o altar da renovação. Nós vimos já o primeiro altar, que foi o altar do encontro pessoal com Deus. Nós vimos depois o segundo altar, que é o altar da reconciliação com Deus. E nós estamos vendo agora o terceiro altar, é o altar da renovação. Amém? Veja só. Como nós já vimos, Jacó, ele estava com problemas familiares e sociais. Quem é que não tem hoje problemas sociais e problemas familiares? Jacó também teve e tinha naquele tempo. E seus filhos haviam eliminado uma tribo, os siquemitas. E as nações queriam vingança, conforme está lá no capítulo número 34. Mas Jacó subiu a Betel e levantou ali um altar, El Betel, o Deus da casa de Deus. Aleluia. Então este é o altar do desespero, das agonias, da dor profunda, da incapacidade de agir. E é o altar de quem ora como Ana, como Ezequias, como Davi, como cada crente, quando está precisando de um milagre de Deus, de uma ajuda de Deus. E naquele altar a aliança ela foi renovada. E Jacó começou a conhecer melhor a Deus lá, o Deus de Betel. Nós começamos a conhecer mais a Deus quando nós buscamos profundamente a sua presença. Quando nós entramos naquele estreito, como a gente chama estreito de Jeová. Quem nunca ouviu essa expressão? Nós estamos no estreito de Jeová. Então, é nesse momento que nós começamos a buscar mais a Deus. Às vezes, nós, crentes, nós apagamos, diminuímos a nossa chama diante de Deus. E às vezes nós precisamos de um renovo da palavra do Senhor. Precisamos de um momento, naquela dificuldade, que Deus nos abençoe. E quando nós clamamos a Deus, Senhor, 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 me socorre desse lugar agora. Estou precisando do Senhor. E o Senhor ouve as nossas vozes. E o Senhor, Ele vem cuidar de cada um de nós. Deus nos ama. Mas às vezes Deus quer que nós falemos com Ele tudo. E mostramos as nossas dificuldades, as nossas angústias. E Deus quer que nós conversemos com Ele. E precisamos estar com Ele. Então, em momentos de dificuldades, devemos renovar diante de Deus os nossos compromissos com Ele. Olha, lembra uma coisa, Deus às vezes nos separa no leito para que Ele quer ter aquele momento ímpar conosco. Às vezes Deus nos coloca num lugar porque Ele quer conversar conosco. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo que eu vou trabalhar, não tenho tempo que eu estou estudando, não tenho tempo que eu tenho isso, não tenho tempo por causa daquilo, não tenho tempo. Aí chega um momento que Deus fala assim, espera aí, eu quero falar contigo hoje. Eu quero ter um momento especial com você.
E Deus separa aquele momento. Você e ele. Você e Deus. Pode ser no leite, pode ser em qualquer lugar. Mas Deus separa. E Ele quer conversar conosco. Às vezes nós não temos tempo para nada. Temos tempo para tudo, menos para conversar com Deus. Aí Deus vai e separa aquele lugar. Deus nos chama e Deus conversa. Então, nós temos que renovar. É nesse momento das dificuldades que nós renovamos com Deus os nossos compromissos, sabendo que o Deus de Betel terá sempre o controle de todas as coisas. Lembre-se que Deus é aquele que construiu, é o nosso Senhor. É Ele que construiu a terra, os céus, todo esse nosso universo. Foi Ele quem te construiu, te formou no ventre da tua mãe. É Deus. E às vezes a gente esquece que Deus é soberano. Quando nós clamamos a Deus, Deus ouve a nossa voz, as dificuldades. Então nós precisamos estar mais ligados a Deus, com maior comunhão com o Senhor. Nosso compromisso com Deus tem que ser sempre eterno com Ele. Às vezes nós recuamos para poder avançar. Por que recuar? Para se reorganizar e depois avançar. As dificuldades passam, mas a glória de Deus permanece sempre na nossa vida por toda a eternidade. Então Deus está conosco pela eternidade. Enquanto nós estivermos na terra, o Senhor, nosso Deus, Jesus, vai estar conosco. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar e vai nos mostrar. Porque Deus, é Ele que está na terra. Ele está conosco todo momento da nossa vida. É você clamar e o Senhor responder. É você falar e o Senhor responder. Fala com Ele. Conversa com o Senhor. Que Ele vai te dar toda a orientação. Amém? Tem uma passagem de H. da Silva que ele diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo, anuncia, vigia e ora o coração pequeno. Um temporal pode abrigar. Então, nós temos que vigiar e orar e buscar a presença do nosso Deus. Nós temos que saber o que Deus é Deus na nossa vida. Qual o propósito de Deus na tua vida? Já conversou com o Senhor? Já perguntou: Deus, o que é que tu queres comigo? Tu me resgataste do mar de lama que eu estava. O meu passado eu vivia nas drogas, vivia no álcool, eu vivia no roubo. Deus, eu fazia coisas erradas, mas o Senhor me resgatou. Para que o Senhor me chamou? É isso que nós temos que perguntar ao Senhor. E as pessoas ficam, como eu posso dizer, vai para a casa de Deus, mas não sabe qual foi, por que Deus te resgatou, por que Deus te chamou. Conversa com Ele, agradece a Ele. Quantas vezes você se levanta pela manhã e diz: Senhor, obrigado por mais um dia que eu estou aqui na tua presença. Senhor, obrigado por mais um dia que eu estou contigo. Senhor, obrigado, 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 obrigado. E agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida. É assim que Jacó fez. Naquele momento de dificuldade, Deus deu a graça a Jacó. E Deus disse: vai. E Deus faz por você. Vai, eu estou contigo. Amém? Aos nossos irmãos aqui no YouTube, nossos irmãos do Facebook, Deus está conosco, irmãos. Deus está presente conosco toda a vida. Então nós vamos ver aqui o quarto último altar. O altar
da direção, que foi lá em Berseba. Altar da direção. Abra a palavra de Deus em Gênesis 46, no versículo de número 1. Gênesis 46, versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas, não tenhas medo de descer ao deserto, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir de volta a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. E Jacó partiu de Berseba, e os seus filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas finas carruagens que o rei lhe havia provido. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua parentela. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos aqui. Eu gosto muito dessa passagem aqui no versículo 2, quando Deus faz: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor chamou, fez Pedro, Pedro, Paulo, Paulo, Francisca, Francisca, Maria, Maria. Ele nos chama. Quantas vezes ele fala conosco, nos chamando, porque ele quer ter um encontro conosco. Ele quer renovar a sua aliança conosco. Ele quer nos dar uma direção do que nós temos que fazer e para onde nós temos que ir. Deus nos chama. Mas nós, muitas das vezes, nós não queremos ouvir. A verdade é essa. Nós não queremos ouvir o que Deus tem para nós. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos comprometemos com o seu reino. O compromisso é mútuo. Você tem que ser, Deus se compromete com você e você se compromete com Deus. A via tem que ser de mão dupla. Não é só mão única. Não é só venham a nós e o vosso reino é como. Então Deus está conosco. Ele quer conversar conosco. Mas Ele também quer que você o agrade. Quem não gosta de ser agradado? Quem não gosta de se alegrar com a sua vitória? Veja que Deus está nos dando uma direção. Assim como Deus deu a direção a Jacó, Ele está dando para nós. Está dando uma direção para Israel. Veja que Jacó, ele descobriu que o seu filho José, ele estava vivo. E ele queria que ele descesse ao Egito. Oh, aleluia. Aleluia. Mas Jacó, ele ficou ansioso por isso. Mas antes ele foi conversar com Deus. Para saber qual é a direção que Deus ia dar. Como ele iria chegar até o seu filho, José. Como ele iria recepcioná-lo. Porque José estava vivo. Para ele estava morto. Nós não lembramos bem da história. E em vez de ir ao Egito, foi para Berseba. Levantou um altar e só depois de ouvir o próprio Deus, a direção, partiu para o Egito. Veja só, ele primeiro orou, buscou a presença de Deus, ouviu a resposta do próprio Deus e partiu. Deus tem que estar à frente, irmãos. Deus, ele vai falar primeiro conosco, para depois você tomar a sua atitude.
É buscar a Deus primeiro para depois partir e fazer o que Deus assim já determinou. Que o altar maravilhoso, este de Betel, buscar a direção de Deus, mesmo que o coração chamasse para os braços de José. E com Deus é melhor. Veja que está lá no versículo 4, quando ele diz: eu descerei contigo para o Egito. Como é bom quando Deus está conosco. A direção é de Deus. A vontade é de Deus. Então nós temos que fazer o que Deus nos manda. Mas Moisés também levantou a Deus um altar assim. E há mais segurança na nossa jornada cristã quando buscamos a vontade de Deus na leitura da Bíblia, na leitura da palavra de Deus, na oração e no aconselhamento com cristãos maduros na fé. Aleluia. E o altar de Beceba se assemelha muito com o sacrifício vivo, como nós vimos lá em Romanos 12, versículo de número 1 e 2. Quando ele diz que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos ver aqui o que Deus ele fala, né, em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, ele diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Aleluia. E não vos moldeis ao sistema deste mundo. Amém, igreja? Mas não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós temos que ter. Saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus fala conosco. Mas será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Ou nós ouvimos e fazemos aquele ouvido de mercador que só faz escutar, mas não faz ouvir? Amém? Existe uma grande diferença entre escutar e ouvir. Escutar, eu escuto qualquer coisa. Mas ouvir é entender aquilo que Deus quer para nós. Então, diante de tantos projetos que estão diante de nós, não nos esqueçamos de perguntar sempre: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o caminho? Qual o projeto? Qual a vocação e qual é a tua direção? Eu vou repetir. Senhor, qual a tua vontade? Qual o seu caminho? Qual o seu projeto? A vocação e qual a direção? Nós temos que perguntar a Deus sempre. Em qualquer projeto que você pensar e imaginar, é primeiro falar com Deus. Então, para concluir, lá em Betel, Deus é o Betel, e em Beceba foram altares levantados por Jacó como frutos de experiências maravilhosas com Deus. E falando do encontro pessoal com Deus, da reconciliação com os irmãos, e da renovação espiritual e da direção divina. Assim também são os altares levantados por nós como frutos de uma entrega total ao Senhor. Aleluia. E o sacrifício absoluto do próprio ser é o verdadeiro culto que prestamos ao Senhor. E o nosso privilégio em mantermos comunhão com Deus, ela é enorme. E não é mediante pedras e sacrifícios de animais que nos apresentamos a Deus, agora, mas por meio de Jesus, o novo
e o vivo caminho, que com o seu sangue nos garante acesso a Deus, conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25. Amém? Então lembre-se do Senhor. Nós vimos hoje o altar do encontro pessoal com Deus, que foi em Betel. Nós vimos o altar da reconciliação com quem? Com Deus. Nós vimos o altar da renovação, que foi em El Betel. Nós vimos o altar da direção, que foi lá em Beceba. Então, que nós possamos voltar à presença de Deus. Que nosso altar esteja sendo controlado pelo Senhor. Que nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, para que Ele possa nos direcionar para aquilo que Ele quer. Que tenhamos um encontro pessoal com o Senhor, que tenhamos uma reconciliação com o Senhor, que nós possamos a todo dia renovar uma aliança com o Senhor e pedir sempre, sempre, sempre a sua direção para a glória do seu santo e eterno nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Lembrando, próximo sábado, nós estaremos falando sobre José. Então esteja conosco aqui, conectados, ouvindo a voz do Senhor através de José. Se você gostou da mensagem, se você está gostando das mensagens desses nossos estudos, vai lá no YouTube, coloca Hilton Brito, né? Dá um like, né? Compartilha essas mensagens, você no Facebook, você no YouTube, compartilhe essas mensagens, vamos alcançar mais vidas para a glória de Deus, né? Esse é um trabalho evangelístico, é um trabalho de missões, tem muitas pessoas precisando ouvir a voz do Senhor, e é esse momento, né, nosso momento de crise, de dificuldade, é que Deus fala conosco, Deus nos dá esclarecimento, e precisamos da ajuda do Senhor, para sobreviver aqui nesta terra. Amém? Então, Deus conta com você, Deus conta com cada um de vocês, que a sua grande obra seja feita em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembre-se, se você gostou, vá lá no YouTube, dá um like, né? Também dá um like aqui no Facebook, né? Se inscreva no meu canal, o canal Hilton Brito, né? Nós estamos falando, temos outras mensagens maravilhosas da parte de Deus que vai renovar a tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe para a glória do seu santo nome. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele, colocar nossos agradecimentos a Deus pelos seus momentos. Amém? Então, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela comunhão que nós temos com nossos irmãos, na nossa igreja, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito, Senhor, em cada um de nós. Deus, continua derramando a tua graça na vida dos familiares, daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo hoje, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus, porque nós precisamos da tua presença, Senhor, precisamos da tua direção e que nós possamos servi-lo cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, vai abençoando o nosso pastor César, vai abençoando o nosso apóstolo Kennedy, vai abençoando, Senhor Deus, nosso pastor Márcio, vai abençoando meu pai, o bispo Betão, que veio ontem lá de São Paulo, derramando aqui a tua graça sobre as nossas vidas, nos orientando também para a glória do seu santo nome. Derrama a tua graça na vida do Rosendo, do Ismael, Deus, de todos aqueles que estão conosco, todo o povo de Feira Nova também, meu Pai, vai derramando a tua graça. Oh Deus, vai lá no Ceará e derrama a tua bênção em todo o estado será, aqui como todo o estado de Pernambuco. Deus, derrama a tua graça sobre todos aqui do Brasil, Senhor, porque precisamos da tua presença. Enche-nos com a tua presença e a tua graça, em nome do Senhor Jesus, e todos nós dizemos amém.